noite, galera. Mais uma vez aqui com vocês, Josué no canal Vasco em Jogo. Galera, e se você não for inscrito, peço que se inscreva, nos siga no canal, dê o joinha, compartilhe com os amigos para que possamos estar melhorando e divulgando as informações para vocês, tá, galera? Mas antes de mais nada, vamos às informações. Galera, sobre o jogo de ontem, do Vasco e Barracas, que terminou o jogo em 0-0, foi um jogo interessante. Foi um jogo que deu para analisar algumas peças que tava vindo sendo muito questionada no elenco. Por exemplo, um deles é o Matheus França e outros atletas que não estavam vindo tanto tendo espaço, como o JP, como o outro moleque da base que subiu, que eu esqueci o nome dele. E galera, no meu ver do jogo de ontem, foi um jogo que deu para analisar, ver algum jogador que realmente tem que merecer algumas oportunidades no time titular. Marino Rinestrosa também entrou bem, jogou bem pra caramba. Puma Rodrigues apresentou um bom futebol, não deixou de desejar. Pena que a gente poderia ter saído com o resultado lá contra o Barracas, pelo menos com 1-0, mas o empate também já foi bom, tá garantido. Galera, e falando sobre mais o elenco, vamos falar também um pouco sobre Renato Gaúcho, sobre a polêmica que aconteceu na última entrevista, na última coletiva dele contra o Botafogo, falando sobre os colombianos e sobre essa questão dele ter optado por mandar o elenco reserva para disputar essa Sul-Americana, a primeira partida da Sul-Americana. Galera, o meu primeiro ponto de vista, quando na polêmica ele fala que os colombianos, os paraguaios, os outros jogadores de outras nacionalidades que atuam dentro do Vasco, ou não só dentro do Vasco, em outras equipes, quando ele fala que tem alguma certa dificuldade, eu vejo que, na minha visão, é questão de adaptação ao Campeonato Brasileiro, porque é um campeonato difícil, entendeu? Não é à toa que John Arias demorou a se deslanchar aí no Fluminense, demorou assim que ele chegou e não se destacou logo de primeira, demorou um pouquinho para se destacar, e que é um jogador que os caras, o futebol, infelizmente, o futebol lá da Colômbia, lá da Argentina, está um pouco abaixo. O futebol da Colômbia está um pouco abaixo do futebol brasileiro. E o futebol brasileiro está um pouco pegado, que é jogo quarta e domingo. Isso brasileiro. Vou nem colocar considerações Copa de Brasil, Sul-Americana ou Libertadores. Tô botando só brasileiro, que é quarta e domingo. Entendeu? E tipo assim, cara, na minha visão, o que ele falou é falta de adaptação. Não vejo um burburinho que saiu algo pejorativo, algo de ofensa. Não, cara, na minha visão eu vejo que ele, entendeu? Ele quis se comunicar que precisa trabalhar mais para esses atletas desempenhar um bom futebol. Vou te dar um exemplo mesmo, foi o nosso atacante de ponta, o Andrés Gomes, pô. O Andrés Gomes, quando chegou no Vasco, pô, tudo bem que ele chegou fazendo uma fumaçazinha, entrou um jogo ou outro fazendo uma fumaça, mas, tipo assim, bem aquém do que ele é hoje. É um jogador incontestável, pô, um titular incontestável, um atleta incontestável no time do Vasco. Se você tiver o elenco do Vasco, Andrés Gomes e mais 9, pô. E mais 10. É Andrés Gomes e mais 10. Por quê? Ele, querendo ou não, ele é um cara que ele desequilibra, cara. O Andrés Gomes é um cara que desequilibra. Então, desde o dia que ele chegou até agora, pô, o cara evoluiu muito. Claro que alguns têm intenções de demora. Como eu falo também, é questão de oportunidade. Tem que oportunizar os atletas a jogar. Porque eu vejo também que, como eu reclamei também na seleção brasileira, na questão de colocar os moleques que foram, como o Hendrick, o Ryan, dando um exemplo, tá, galera? O Hendrick, o Ryan, que foram para a seleção
Botaram os caras pra jogar 15 minutos. 15, mais 6 do acréscimo, 21 minutos de jogo. Eu te pergunto, o que esses caras vão apresentar dentro de campo? Nada, pô. Ainda mais se for um jogo que a equipe tá atrás do placar. Tá correndo atrás do placar. Entendeu? Vai ter para poder empatar e até sequer virar. É um pouco meio complicado. Então, tipo assim, nessa questão de dar espaço, eu vejo que às vezes é necessário a gente disputar uma, duas, três ou quatro competições. Mas fica cansativo, mas olhando pelo outro lado, eu acho que fica uma coisa boa. Por que uma coisa boa? Porque você oportuniza muito os atletas que estão de lado, os atletas que não estão tendo oportunidade, entendeu? Como o Ian Rojas, o próprio zagueiro, entendeu? Colombiano lá, Cuesta, que perdeu a vaga para o Saldívia, entendeu? Tipo assim, oportunizar esses atletas. Então eu vejo que, tipo assim, quando ele falou que tem dificuldade, eu não vi algo pejorativo, eu vi algo que, tipo assim, precisa se trabalhar mais para que quando eles entram, apresentam um bom resultado para poder brigar pela titularidade. Marino Rinestrosa, desde quando ele chegou, pô, ele apresentou um bom futebol no último jogo, se eu não me engano foi contra o acho que jogou contra o Curitiba. Entrou mais uma vez contra o Botafogo no segundo tempo. Ele já estava, se eu não me engano, não salvo engano, não estou recordando. Mas é um atleta que você vê a diferença. Tu vê a qualidade de jogo do cara. Só que o cara precisa de sequência. Pô. E como é que você vai ter sequência, dar sequência a um jogador se o teu time titular também está dando um bom resultado? Fica difícil, pô. Fica difícil. Por isso que eu sou da tese que, tipo assim, é bom a gente estar se disputando 2, 3, 4 campeonatos. Para você dar rodagem no elenco. Para você ter como mexer. Entendeu? O JP fez um excelentíssimo jogo ontem contra o Barracas, cara. O cara comandou ali o meio de campo, ali a volância do cara comandou. O cara comandou, jogou o fino. Entendeu? Jogou o fino da bola. Jogou muito. Esquece, jogou muito. É um jogador que foi emprestado, voltou de empréstimo. Assim como o Cauã Barros também foi emprestado, voltou de empréstimo. E vou te falar, abra um olho quem entrar de titular, porque se der brecha, JP quando assumir, meu irmão, vai ser difícil tirar. Então, galera, na minha opinião sobre o jogo de ontem e essa questão aí, desse burburinho todo aí sobre a questão do Renato Gaúcho, cara, eu acho que a gente também não pode também levar tudo ao pé da letra, porque a gente tem que lembrar que a gente tem um elenco limitado, e ele já falou isso, que a gente tem um elenco limitado, ele vai precisar de reforço ao meado do ano. Só que, cara, a nossa situação que o Vasco se encontra é meio complicado, cara. É meio complicado. Esse ano eu vejo o nosso elenco melhor do que o ano passado. Em questão de elenco titular e reserva, eu vejo que o nosso elenco está melhor do que o ano passado. Pô, ano passado a gente tinha um elenco titular bom, mas a gente não tinha um reserva imediato bom. Hoje a gente já tem um reserva imediato bom. Me fala ano passado, Lucas Piton, se o Lucas Piton saísse, se machucasse, me fala um lateral esquerdo ao nível do Lucas Piton. Na temporada do ano que o Lucas Piton estava jogando, ano passado estava jogando muito. Jogando muita bola. Me fala um lateral. Não tinha lateral, pô. Não tinha lateral. Tanto é que quem era improvisado direto na lateral era o Puma Rodrigues. Entendeu? Vou te falar sobre as volâncias. Me fala, um volante. Cauã Barros chegou, assumiu a volância ali, não tinha pra ninguém. Tu olhava pro banco, só o Moura. Jair machucado. Tietê voltando de lesão. Você tá entendendo? Era um elenco que, tipo assim, tu tinha umas peças titular boa, elenco titular ali bom, mas quando tu olhava pro banco, tu não tinha um elenco. Tu não tinha um elenco. Hoje não, pô. Hoje tu olha pro banco, pô. Não vou falar que é o melhor banco do mundo. Não tá longe disso ainda. Mas, pô, mano, evoluiu muito, mano. Falta maturidade, claro.
O elenco falta maturidade. É o que venho sempre falando. O elenco falta maturidade. Falta um pouco de lucidez. O time, quando sai com o resultado na frente, tá faltando um pouco de lucidez. Parece que o time se desespera logo após que faz o gol. Por que se desespera? Porque quando fez o gol, passa os 20, 30 minutos, o time vai lá, começa a bater cabeça, o time pensa que não toma um empate até sequer sofre a virada, como aconteceu no último jogo agora contra o Botafogo. Como aconteceu no último jogo. O jogo não estava difícil não. Claro, o Botafogo jogou muito. Vamos dar méritos também ao adversário. Jogou muito. Só que se você for parar para analisar, o Vasco criou chances de gol, pô. Nítidas. 2 chances porque, mano, surreal. Aquela com o Tietê, que a bola bate no bico da chuteira dele, e a outra cabeçada do Nuno. Que eu acho que na hora que ele foi cabeçar, ele fechou o olho, cara. Não é possível, ele fechou o olho. Então, tipo assim, cara, são situações que, pô, a gente olha, se você for olhar se você for olhar lá pra trás, é situações que você vai, caraca, mano, pô, hoje, se a gente tá com o elenco hoje, se a gente tá com esse elenco de hoje, na final da Copa do Brasil do ano passado, mano, a gente era campeão, filho. A gente era campeão. Se tá com esse elenco hoje, na semifinal da Copa do Brasil de 2024 contra o Atlético Mineiro, pô, a gente era campeão, pô. Fato, a gente era campeão, fato. Não era o que negar. Fato, a gente tinha chegado na final ou até sequer brigar pelo título contra o Flamengo. Porque a final, agora que eu lembrei, a gente ia encarar o Flamengo na final. A gente ia brigar com o Flamengo na final. Tá entendendo? Pô. Mas por quê? Aquela ocasião em 2024, a gente não tinha a gente tinha um elenco titular que, meu irmão, era um elenco duvidoso. Era um elenco que jogava muito na base da raça e do esforço. Porque qualidade e velocidade o elenco não tinha. Quando chegava já fazia um primeiro tempo excelente, chegava no segundo tempo o time caía de produção. Ano passado o time mantendo coisa, mas não tinha peça de reposição boa. No ano passado e esse ano. Esse ano melhorou, pô. Não vou te falar que dá pra disputar tudo, vai. Não vou falar isso, mas se você for pra botar na questão de jogador por jogador, o elenco melhorou, pô. O Adson voltou de lesão. Entendeu? O Jair, que se Deus quiser até meado do ano, já vai estar de volta aí às atividades. Tá entendendo? E entre outros atletas que voltaram do empréstimo, que teve oportunidade e agarrou a oportunidade de estar jogando, comendo muita bola, como o próprio Cauã Barros, o próprio JP agora que jogou um futebol maravilhoso ontem. Então, tipo assim, são peças que, cara, quando tu vai ajustando, o time vai criando cara, pô, vai criando forma. A gente não pode também chegar e delimitar, não sei o que, porra, não é assim. A gente não pode pensar dessa forma. Eu acho que, claro, é um trabalho que demanda tempo. E, tipo assim, a situação que o Vasco se encontra hoje, cara, eu vou falar pra vocês, eu só tenho que bater palma, mano. Eu só tenho que bater palma. Mano, desde 2011, ou melhor, desde 2012 até 2012 ali, um título expressivo importante que eu não sabia que era disputar uma semifinal de Copa do Brasil. Eu não sabia o que era isso. A única vez a última vez que eu soube que era isso foi em 2011, que é disputar uma final de Copa do Brasil, e 2012, se eu não me acho que foi 2012, não, acho que foi 2011 ainda também, 2011, que a gente foi vice pro Corinthians, porque também a gente foi gafado no último jogo contra o Flamengo. Porque se tivesse VAR naquela época, de fato a gente era campeão naquela época também. Mas que o time estava esplendoroso, o time estava jogando demais. Você tá entendendo? Só que a gente tem que olhar agora atualmente. Pô, o time veio caindo de lá pra cá, o time veio na decadência, que teve 4 rebaixamentos, uma permanência. Mano, é complicado, pô. E hoje, a gente tem que levantar a mão pro Senhor, agradecer a Deus que foi eleito um presidente que
antes dele ser presidente, ele é um torcedor fanático, cara. É um cara que veste a camisa do Vasco, é um cara que sangra o Vasco, mano. É um cara que nem... Desculpa até... É um cara que vive o Vasco. É um cara que sangra pelo Vasco. Se tiver que sangrar, ele vai sangrar pelo Vasco. Entendeu? E ele deu forma, tirou o poder da 77, o Pedrinho, entendeu? Onde muitos criticaram, ele tirou o poder da 77, começou a trabalhar no clube, começou a mostrar o trabalho, começou a mostrar, tanto é que se você hoje não tem jogador com salário atrasado, entendeu? As contas hoje de água, de luz, tá todas em dia. Que ainda tinha gato lá que ele fez questão de cortar e botar tudo em dia. Então, cara, são situações que, mano, não tem como. Não tem como. A gente tem que ter um pouquinho de mais de paciência, mano. Tem que ter um pouquinho mais... Claro que a gente tem que brigar, tem que chegar lá e brigar. Só que a gente tem que ter um pouquinho mais de paciência. A gente tem que ter um pouquinho mais de paciência. Porque se a gente tendo esse pouquinho de paciência, mano, a gente vai longe. A gente vai longe. Não adianta, a gente vai longe. As coisas, os resultados não vai vir agora, os resultados vão vir a longo prazo. Não sei se vai conseguir vender a SAF do Vasco de novo, como está sendo especulado aí de vender pro Lamac. Mas, mano, se vender, ou se não vender até antes da eleição vir, eu espero que o próximo presidente tenha o mesmo pensamento que o Pedrinho tinha, que o Pedrinho teve. É de equacionar as dívidas, é de começar a investir pesado dentro do clube, entendeu? Porque, cara, devagarzinho a gente chega. Devagarzinho a gente chega. Então a gente não pode também só cobrar. A gente também tem que olhar os pontos positivos também do clube. Porque hoje o clube tá começando a respirar, cara. O Vasco hoje tá começando a respirar. O Vasco hoje tá começando a respirar, porque a outrora, pô, qualquer coisinha, filhão, era transfer ban, não podia contratar, era jogador acionando o clube na justiça, entendeu? Então, cara, eu peço à torcida vascaína, ao torcedor vascaíno, que tenha um pouquinho mais de paciência. Pô, mano, a gente já teve tanta paciência de 2011 pra cá, entendeu? Por que a gente não pode ter mais um pouquinho de paciência? É só mais um pouquinho, cara. As coisas tá fluindo. Sei que tem muitos aí que não quer, tem muitos aí que estão brigando contra a gente, mas sempre assim. A gente tem que fazer as coisas difíceis para poder fazer valer a pena. Entendeu? Tem que fazer as coisas difíceis para poder valer a pena. E é isso aí, galera. Esse foi mais um vídeo aí falando sobre a atuação do nosso Vascão na Sul-Americana, o começo dela, as oportunidades que deu para os atletas que não estão sendo aproveitados no time titular direito, entendeu? E sobre a questão dos colombianos, entendeu? Creio que isso é uma coisa que vai ser resolvida, já está sendo resolvida. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo da minha análise aí sobre o que eu penso, sobre a gestão do Pedrinho, sobre o que eu penso na questão da mexida do Renato Gaúcho, sobre ele ter optado de mandar para lá, para a Argentina lá, o time reserva. Cara, eu acho super de boa e tem que acontecer isso mais vezes, entendeu? Claro que mesclando, claro que a gente também garantindo um bom resultado, pra gente não sair fora da competição. Mas tem que ser um bagulho, uma coisa com seriedade, com lucidez. O time tá precisando de lucidez, tá precisando um pouquinho mais de calma para poder as coisas fluir. Eu vejo que o time chega um certo momento e fica muito nervoso. Então o time não pode ficar muito nervoso. O time tem que ter um pouco mais de lucidez. É o que tá faltando no Vasco. Só ter um pouquinho mais de lucidez. Tá, galera? É isso aí, galera. Mais uma vez eu agradeço. Josué no canal Vasco em Jogo. E é isso aí, galera. Brigadão. Tamo junto, galera.